Fala, investidor! Tudo bom com você? Quem fala é o Daniel Alvarenga, o investidor raiz, e hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar sobre as ações da JBS. Então, se você quer saber mais sobre essa empresa, vem comigo no vídeo até o final, pois vou deixar aqui a minha opinião se vale a pena ou se não vale a pena investir em JBS. Antes de entrar na análise, eu já vou te convidar para você se inscrever no canal. Recentemente batemos 3 mil inscritos. Agora a meta, a gente vai buscar lá os 6 mil e depois que chegar nos 6 mil a gente dobra a meta. Então eu conto com você para a gente continuar fazendo essa comunidade crescer. Além disso, eu também vou te pedir para você ativar as notificações para você ficar sabendo sempre que eu lançar vídeos novos e não se esquecer de deixar o like, pois é muito importante para mim. Então clica aí no botão de curtir, valeu? Então agora, sem mais delongas, vamos lá para a análise. Bom, JBS, você que está me assistindo, acredito que já conheça, né? Empresa do setor de carnes e derivados, código de negociação JBSS3, então ela só tem ações ordinárias, ela tem um free float de aproximadamente 30% do capital está aberto a mercado e ela tem um tag along de 100% nas ações ordinárias. Olhando aqui para a posição acionária da JBS, não poderia deixar de mencionar, né? A gente consegue ver que ela tem o BNDES com uma boa parte das ações e a JIF Investimentos, que é uma holding lá da família Batista. Acredito que você já deva lembrar um pouco aí do episódio do Joesley Batista, né? Então, é um ativo que tem uma governança um pouco duvidosa, então tem que ter essa cautela para investir. Aqui eu estou mostrando algumas marcas da JBS e o interessante é que ela tem um portfólio, né? Conforme mencionado aqui, uma estratégia de diversificação geográfica e multiproteínas, ou seja, é uma empresa que tem receita não somente em reais, mas receita em dólar, e ela tem um portfólio diversificado, ela não depende somente de uma proteína, como por exemplo quando a gente olha para a Marfrig, que ela é voltada para a proteína bovina. Quando a gente fala da JBS, ela já tem uma certa diversificação, então a gente consegue ver que tem a proteína bovina, tem proteína suína, tem a proteína do frango, então ela tem um portfólio mais diversificado e inclusive ela vem agregando valor aos seus produtos, né, criando marcas fortes e agregando valor aos seus produtos, o que passa uma certa segurança a mais para a empresa, acaba fazendo com que ela seja uma empresa um pouco mais defensiva se a gente comparar com uma empresa que depende apenas de uma proteína. Continuando aqui a análise, agora eu vou entrar nos principais indicadores da JBS. Conforme eu sempre costumo mencionar, não existe regra fixa com base em nenhum indicador, mas eu passo um parâmetro para ficar mais fácil para você entender a minha análise. Além disso, também eu costumo sempre trazer os indicadores mais adequados para aquela empresa que eu estou analisando. E você que está me acompanhando aqui até agora e tem interesse em acelerar os seus resultados com investimentos, eu estou com algumas vagas ainda disponíveis, são as últimas vagas para esse mês de junho, para o meu programa de consultoria. Dentro desse programa eu faço um diagnóstico do seu perfil de investidor, da sua carteira de investimentos e com base nisso eu vou traçar um planejamento estratégico para poder acelerar os seus resultados e vou te entregar uma carteira de investimentos totalmente personalizada de acordo com o seu perfil de investidor e de acordo com os seus objetivos. Então, se você tem interesse nesse programa, primeiro link aqui na descrição do vídeo, você vai entrar em contato com a minha equipe para mais informações. Valeu? Vamos continuar aqui a análise? Bom, cotação no dia 22 de junho de 2022, R$ 32,90, você pode se tornar sócio da Marfrig, valor de mercado aproximadamente 73 bilhões, dívida líquida sobre EBITDA 1,5 vezes, olhando para esse indicador, ela está com um endividamento controlado no momento, quando começa a passar de 3 vezes é um ponto de atenção, mas olhando para esse indicador agora, ela está com a dívida controlada. Liquidez corrente de 1,5, isso quer dizer que para cada R$1 que ela tem no passivo circulante, ela tem 1,50 no ativo circulante, então ela tem certa folga financeira. Dividend yield de 9%, é um bom dividend yield. Quando eu vou investir pensando em dividendos, eu gosto de empresas que me paguem pelo menos 6%, então 9% é um dividendo muito bom. Quando a gente olha para o ROIC, que é o retorno sobre capital dos sócios, mais o capital de terceiros, frente ali o
resultado, lucro operacional da empresa, a gente consegue ver que é um bom retorno, tá? 21%. Quanto mais elevado, melhor esse indicador. Eu gosto de empresas que têm um ROIC de pelo menos 10%. Quando a gente olha para a margem líquida, uma margem líquida de 6%, é um ponto que eu não gosto aqui no case, né? Geralmente eu gosto de empresas que tenham pelo menos 10% ou mais em margem. 6% eu não vou falar que é uma margem horrível, tá? Mas é uma margem abaixo do que eu gosto de ver. Quando a gente olha para o indicador de preço, o EV sobre EBITDA, indicador medido ali para a gente olhar o valor de mercado da empresa, mais a dívida líquida, sobre o lucro operacional, sobre o EBITDA. Então ela está sendo negociada 3 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses. Olhando para esse indicador, indica que ela está barata, tá? Claro que a gente tem que comparar às vezes com outras empresas, olhar um histórico com mais calma, mas geralmente esse indicador, quando ele está abaixo de 10 vezes, pode ser um indício que a empresa esteja no preço bom, ou dependendo do quanto que tá, quanto mais baixo, mais pode estar indicando que esteja barato. Então 3 vezes, levando em consideração o resultado dos últimos 12 meses, me parece que está barata sim. Continuando aqui a análise, eu estou trazendo aqui o histórico do EBITDA. A gente consegue ver que a JBS ela vem uma crescente bem forte no EBITDA, principalmente em 2019 e em diante. Ficou alguns anos sem sair muito do lugar, mas a parte boa que eu gosto de ver aqui que é uma tendência de crescimento nesse EBITDA, né? Então, sempre quando a gente vai investir com mentalidade sócia, eu gosto de empresas que têm uma tendência de crescimento no EBITDA, uma tendência de crescimento nos lucros. Quando a gente olha para o histórico de lucros, a gente consegue ver que ela deu alguns prejuízos aqui, prejuízo em 2018, deu um prejuízozinho ali em 2020, é um ativo que a gente consegue ver que é cíclico, né? Mas a gente pegar 2019 em diante, o resultado ele vem crescendo bem forte, inclusive nos últimos meses batendo recorde. Ponto de atenção aqui, o Proventus, né? Ela teve um período aqui que ela distribuiu muito pouco, às vezes não distribuiu, mas a gente consegue ver que ela está segurando ainda uma boa parte dos lucros, que são as barras em verde. A gente consegue ver no olho aqui que ela deve estar distribuindo em média 25%, 30% dos lucros, e mesmo assim está pagando um dividend yield bem interessante, um dividend yield de 9%, o que é um indício, né, que ela está barata olhando para esses resultados. Olhando aqui para o histórico de cotações, a gente consegue ver que é uma empresa que ficou bastante tempo sem sair do lugar, mais ou menos de 2008 até 2012 a empresa não saiu muito do lugar, tiveram uns períodos aí de queda, mas conforme falei, de 2019 em diante, o resultado dela veio muito forte e a cotação acompanha os resultados. Então o EBITDA, eu mostrei ali naquele gráfico anterior, que o EBITDA dela e o lucro também cresceu bastante 2019 em diante. E a gente consegue ver que a cotação de 2018 estava ali próxima de uns R$7, chegou a bater mais de R$30, R$35, então foi uma mega valorização, pagou bastante dividendos para quem comprou nesse período e manteve os papéis em carteira. Bom, agora eu vou entrar no histórico dos resultados da JBS desde 2015 até o consolidado dos últimos 12 meses, levando em consideração o resultado referente ao primeiro trimestre de 2022. Todos os indicadores que eu passei aqui são indicadores atualizados com base no resultado dos últimos 12 meses. Então, olhando aqui, o que a gente consegue ver? A receita saiu de aproximadamente 162 bilhões para 366 bilhões, então um crescimento muito bom aqui nas receitas, quase todos os anos, exceto em 2017, que a empresa deu uma patinada. O EBITDA saiu de aproximadamente 13 bilhões para 44 bilhões nos últimos 12 meses. Vem um resultado muito forte de 2019 em diante. Tiveram alguns anos aqui em que o EBITDA ele piorou, né? Mas não foi uma queda muito acentuada. Então a gente consegue ver que a empresa de 2015 para frente, na minha opinião, ela está sim conseguindo apresentar bons resultados. Por quê? Porque o EBITDA cresceu muito e nos anos que ela não performou muito bem, também não foi uma queda muito forte nesse EBITDA. Tá? Então eu gosto de ver isso, porque nenhuma empresa ela consegue crescer o tempo todo. Tem anos que são mais complicados, mas quando ela se segura bem em anos complicados e apresenta um resultado crescente no longo prazo, né? Se a gente pegar 2015, aproximadamente 13 bilhões para 44 bilhões, foi um resultado muito bom. Quando a gente olha para o lucro, aí já é diferente. Olha só, o lucro veio 5 bilhões, depois caiu para 565, depois 1 bilhão, depois 210 milhões. Então o lucro oscila muito, mas isso também é devido ao
resultado financeiro da empresa, tá? Então, se você for analisar, eu gosto mais de olhar pelo EBITDA, porque a empresa tem endividamento em dólar, tem alguns efeitos dentro desse resultado financeiro que acabam distorcendo o resultado, acabam distorcendo o lucro. Então, eu gosto mais de olhar pelo EBITDA. Quando a gente olha para o endividamento dela estava bem alavancada até 2018. 2019 em diante a empresa começou a entrar nos trilhos porque esse EBITDA cresceu bastante, né? A dívida líquida sobre EBITDA. Se o EBITDA cresce, a alavancagem diminui. Então a gente consegue ver que esse endividamento ele vem diminuindo cada vez mais, saiu de 2,2 para 1,1, o que é muito bom. Ponto de atenção é que a dívida, apesar desse EBITDA tá equilibrado, né, a dívida líquida sobre EBITDA, a dívida bruta não é uma dívida bruta baixa, né, ela tem uma dívida bruta de hoje 65 bilhões, quando a gente olha para a dívida líquida de 46 bilhões, mas a gente consegue ver que costuma ficar ali perto de 45, 46 bilhões. Em relação às margens, a gente consegue ver aqui que a margem EBITDA ela está crescendo, tá? Olha, eu vou ter colorido de azul, saiu de 7, agora está na máxima de 12%. Eu gosto de uma margem EBITDA de 15% ou mais, tá? Então, o problema dela ali relacionado à margem, mesmo ela tendo esse portfólio diversificado, marcas fortes, agregando valor para os seus produtos, ela tem uma margem baixa, na minha opinião, mas o ponto interessante é que essa margem está crescendo e a receita dela é muito forte, né? 366 bilhões em receita é uma receita gigantesca, né? É um monstro em gerar receita. Então, qual que é a minha opinião sobre a JBS? É um ativo que você tem que saber alocar em carteira, não descarto, não falo que é um ativo que não vale a pena investir, acredito sim que vale a pena investir. O preço, na minha opinião, tá um preço interessante no momento, mas a gente tem que levar em consideração que se a gente pegar 2021 para frente, esse EBITDA dela aumentou muito, então tem que analisar com um pouco mais de calma para ver se ela vai conseguir manter essa crescente nos resultados. E o ponto de atenção também em relação à margem. Então, para alocar esse tipo de ativo em carteira, não dá para ficar muito exposto. A exposição pequena, por quê? Porque dependendo se ela passar num período onde ficar vários anos em queda, você, se tiver tranquilo com o seu investimento, você vai continuar aportando para você poder baixar seu preço médio e uma hora pegar uma valorização muito grande. Então, olhando aqui no momento, eu acredito que é um ativo que sim, vale a pena investir se você souber como alocar, porque não é um ativo dos mais fáceis para você colocar em carteira, porque é um ativo sim arriscado quando a gente olha pela questão de ser um ativo cíclico. Apesar da dívida ter equilibrada, ela tem uma dívida líquida elevada e as margens não são tão grandes, tá? Então, minha opinião é essa. Se você gostou dessa análise, compartilha com quem você acredita que tem interesse nesse conteúdo. E eu vou deixar também um card aqui nessa tela final, onde tem uma playlist sobre a análise de outros ativos. Então aproveita também para olhar a análise de algum outro ativo que você pode estar interessado em investir. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.